E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Central Service. Estou vindo aqui com mais um vídeo da nossa série Circuitos e Montagens e dando continuidade ao nosso circuito anterior, onde eu ensinei a fazer esse controle para a temperatura de ferro de solda. Nesse circuito aqui é idêntico ao outro, só fiz algumas alterações. Porque nesse circuito aqui eu vou controlar o motor AC. Eu fiz esse circuito, deixa eu ampliar aqui, para controlar, para ligar meu compressor de ar Vulcan, que eu já apresentei aqui no canal. Ele é 110, a minha rede aqui é 220, então eu vou utilizar ele para ligar o meu compressor 110 na rede AC de 220 volts. E vou utilizar esse circuito para fazer o ajuste, ou seja, fazer a queda de tensão de 220 para a tensão necessária para o compressor funcionar. O meu circuito, quem assistiu o vídeo anterior, ele é praticamente o mesmo. Você pode olhar, o circuito ainda está aqui, o circuito anterior para o controle de temperatura, ele é o mesmo. Qual foi a alteração que eu fiz nele? A bobina, que como o meu compressor, ele consome 15 amperes de corrente, tá? Então eu tive que trocar a bobina. O circuito tá aqui, tá pronto, tá? Já tá aqui pronto. Deixar para mostrar depois. Eu tive que fazer algumas alterações no triac, por exemplo. O triac eu tive que era um TIC do circuito anterior, um TIC 226D. Ele é para 400 volts e 8 amperes. Nesse circuito aqui eu estou usando um BTA 41 800E. O BTA 41 ele é para 41 amperes. Vou botar aqui 41 amperes de corrente e 800 volts de tensão, tá? Então o bicho é bem parrudo. Ele tá aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês. O meu diac de disparo continua o mesmo, o meu DP03, o mesmo que eu utilizei no circuito anterior. Os valores dos capacitores também são os mesmos, só alterei a tensão de trabalho para 630 volts. Eu expliquei no vídeo anterior por quê. Porque agora eu vou trabalhar com a rede AC, e na rede AC o capacitor vai se carregar com a tensão de pico, não com a tensão nominal, e na tensão de pico o capacitor vai se carregar com 311 volts. Então eu botei aqui, eu poderia usar um de 400 volts, mas eu optei por usar de 630, todos eles, para trabalhar numa margem bem segura. E no circuito anterior eu tinha um potenciômetro de 500k e um tripote de 470k para fazer o ajuste de zero. Nesse aqui eu não preciso dele, eu só utilizei um tripote de 470k. Porque eu usei um tripote? Como é um circuito que eu vou fazer um ajuste único, que é para baixar a tensão aqui da saída para a tensão que eu preciso para ligar o meu compressor, no caso 110 volts. Então eu vou fazer esse ajuste uma única vez, então não preciso mais mexer nisso. Se eu coloco um potenciômetro, pode acontecer de algum curioso mexer no potenciômetro, levar a minha tensão de saída e queimar meu compressor, o motor do meu compressor. Então vai ser um ajuste interno. Você pode ver, eu tenho um tripote aqui, vai ser um ajuste interno. Feito isso, eu não preciso mais mexer nele. Eu tenho um resistor de 1K aqui, como eu falei, para limitar a corrente de gate. Mesmo que eu coloque ele no mínimo aqui, o resistor limita a corrente para danificar o triac. O resistor de 470k, eu já, assim como eu fiz o teste do outro circuito, ficou esse valor fixo mesmo. Esse valor aqui já botei para baixar a zero, tensão a zero na saída, tá? Assim como aconteceu no outro, já tá dando o valor certo aqui. Não usei o tripote como eu fiz com o outro. Eu usei o tripote, botei fiz o ajuste do tripote até achar a posição que ele zerava, medi a resistência e troquei, como vocês viram. A quem assistiu o vídeo anterior, troquei o tripote pelo valor de, como eu falei agora, foi 120k o resistor. Então o bicho nem usei ele. Nesse caso aqui eu nem usei, já fiz o cálculo, já botei já ele fixo já. Tem o filtro ali, LC, o capacitor ficou até no lugar errado, porque ele é aqui. Depois eu vou corrigir no circuito. O capacitor não é aqui, é aqui. Então
peço desculpa aí, ele não era para estar aqui, era para estar aqui depois da bobina, mas aí eu corrijo, depois eu pego meu esquema lá e corrijo. E é isso, não tem muita modificação. Então, nesse caso aqui, como eu vou trabalhar com a corrente elevada, o outro eu vou trabalhar com a corrente insignificante. Esse aqui eu vou trabalhar com a corrente elevada. Então deixa eu folgar aqui, eu tenho que usar um dissipador. Deixa eu afastar para vocês visualizarem bem. Deixa eu tirar, eu fiz um sistema aqui para prender a placa. Vou só tirar as borboletas aqui, vou mostrar para vocês o tamanho do triac que eu usei. O bicho é parrudo, ele é para 41 amperes. Aí você me pergunta, pô, mas por que você está usando um triac de 41 amperes se você só vai controlar 15? Você tem que prever o seguinte: quando você liga algum motor elétrico, ocorre no começo dele, no ponto de partida, ele dá um tranco que às vezes a corrente chega ao dobro do que ela consome. Isso aqui é o consumo dele rodando normal. Só que quando, por exemplo, no compressor mesmo, quando ele vai enchendo, o motor vai pegando peso, e quanto mais está perto de encher o cilindro, mais pesado ele fica o motor. E eu medi, ele chegou a 25 amperes o consumo da corrente. Então, por segurança, eu optei por usar um triac de 41 amperes. Assim eu fico bem tranquilo. Vou mostrar aqui embaixo. Para prender no circuito. Olha lá, eu usei um BTA, tá vendo o tamanho do triac? É bem diferente do circuito anterior, né? Olha o tamanho do bicho, ó. O bicho é parrudo. Eu usei espaguete termorretrato ali para proteger. A bobina, você pode ver que o fio dela é bem mais grosso, tá vendo? Do que outro, para suportar a corrente que vai circular por ele. O circuito ficou bem simples. Aqui tem um diac, aqueles mesmos capacitores, tá vendo? O resistor que eu mostrei no circuito anterior. Temos aqui o capacitor de filtro e a bobina de entrada, o circuito LC, o trim point, o resistor de 1K limitador, que é esse aqui, resistor de 1K limitador, o trim point de ajuste de tensão de saída 470K, outro resistor de 470K para ajuste de zero, o jack DB03, o resistor de limitador mais o capacitor de polarização do jack e o filtro de saída, que é esse daqui. Os fios são mais grossos, que é para suportar. Aqui eu já tenho o fio de entrada, já com o plugue de compressor, e aqui é onde eu vou ligar o compressor. O dissipador, você pode ver, foi necessário porque como é a corrente que ele vai controlar é bem elevada, 15 amperes, ele aquece um pouco, tá? Então, para proteção do triac, eu fiz esse dissipador. Se você observar esse dissipador aqui, eu reaproveitei de computador, tá vendo? Você que desmontou fonte de computador ATX, ETX, ATI, veio que dentro dele tem esses dissipadores aqui, né? Basicamente, então eu reaproveitei alguns deles, ó. Eu furei, rebitei aqui, ó, rebitei um embaixo, outro lado, ó, para fazer a dissipação. E aí usei esses parafusos com essas expansores aqui, ó, para prender a placa de circuito impresso no próprio dissipador. E aí eu vou fazer uma caixinha para botar todo o conjunto dentro. Então, pessoal, eu já fixei aqui de volta, tá vendo? Botei os separadores, os parafusos borboleta fixado por trás. Aqui é o parafuso de fixação do triac, eu vou serrar ele. Eu não mostrei como fazer as ligações porque eu subentendo que as pessoas que estão assistindo esse vídeo entendem de eletrônica e sabem como é que funciona os componentes, né? Então eu vou deixar os datasheets dos componentes críticos, no caso o DB3 e o BTA 41800, que é o triac, para você fazer a identificação dos terminais. Então não tem muita ciência. Capacitor não tem polarização, a bobina também não tem, os resistores também não tem. É só você seguir o que está no esquema. Vou apropriar aqui. Então é só seguir o que está no esquema. Você vai ligar o capacitor junto com a bobina e o resistor junto com o terminal do A1
ou T2, como tiver no esquema. Isso é você, T2 ou A2 ou A1 ou T1 é a mesma coisa, tá? Vai depender do fabricante e do datasheet, mas é a mesma coisa. O que tiver lá você vai identificar. Vai pegar um terminal, vai pegar o terminal do centro e um do extremo e ligar junto, que é do tripod, e ligar no resistor de 1K. Vai pegar entre o centro e o outro extremo do tripod, vai botar um resistor de 470K. Vai ligar um terminal do jack que não tem polarização também, tanto faz qualquer terminal. Uma ponta você vai ligar no gate, você vai identificar no terminal pelo datasheet, e na outra ponta você vai ligar a um resistor 10K que vai ao tripod e ao capacitor que vai para o T1. E entre o T1 e o tripod de ajuste você vai botar o capacitor de filtro de 100 nF. O outro, então a linha, a entrada C vai entrar no A2 e vai sair no A1, e a outra linha passa por cima lá sozinha e você vai ligar no capacitor de filtro do filtro LC. Beleza? Não tem muita ciência, é muito simples a montagem. Então eu não ensinei a montar porque já está pronto, mas eu entendo que você já conhece a eletrônica e não vai ter dificuldade nenhuma de montar. Se tiver, é só falar na descrição aí que eu dou um jeito de ajudar vocês a montar, mas não tem muita ciência não. Tranquilo? Então já está montado aqui, está pronto, tá preso no dissipador. Amanhã eu vou serrar essa sobra desse parafusinho que está saindo aqui do dissipador, que é o que fixou o triac, até para não atrapalhar na hora de botar na caixa. E amanhã a gente vai botar no compressor lá e a gente vai comprovar o funcionamento dele, ver se realmente eu consigo ligar um compressor de 110 ou 127 volts na rede 220 e se ele funciona normalmente. Beleza? Então amanhã eu dou continuidade. Bom pessoal, eu fiquei de fazer o vídeo aqui para comprovar o funcionamento. Eu já liguei a tomada aqui, puxei a extensão 220 lá aqui para dentro da minha bancada para fazer o teste. Eu vou ligar um teste aqui. Como eu falei, eu tô com o tripod virado para o mínimo. Sem carga ele me mostra a tensão 206 volts, tá vendo? Tá um pouco baixa porque a extensão é meio comprida e não é uma certa queda. Eu tô com o compressor aqui do lado. Deixa eu mostrar a ficha técnica aqui dele para vocês. Tensão de trabalho 127 volts, tá vendo? Amperagem, dá certo foco, 15 amperes. Perfeito? Aquele compressorzinho Vulcan que eu não recomendo pra ninguém, tá? O pior compressor que eu comprei na minha vida. Já quebrou roda, já quebrou as torneiras, eu tive que adaptar outra, já quebrou o cilindro ali, nossa. Então vamos lá, esquece isso aí. Então você tá vendo aqui, ó, 206 volts. Deixa eu ver se eu consigo botar fixo aqui. Então, tomar cuidado aqui porque tá ligado. Deixa eu botar aqui no multiteste de uma forma que dê pra câmera pegar. Vou pegar alguma coisa aqui pra botar embaixo. Então beleza, como eu falei, enquanto não tiver carga, a tensão que vai estar na saída aqui vai ser a que está entrando, certo? Eu vou ligar o compressor, deixa eu mostrar ligando ele. Eu vou ligar ele e agora você vai ver que zerou a tensão de saída. Aí a gente vai ajustando ele, cadê a chave de fenda que estava aqui? Eu estou usando ali em cima. Deixa eu pegar ela aqui. Agora a gente vai ajustar o tripod para ir aumentando a tensão de saída. Tá zerada. À medida que eu for subindo, já ouviu? 30 volts, o compressor já deu um berrozinho ali.
Só que acontece, esse meu compressor, ele tem algum problema, porque em 127, a tensão é 127, só que em 127 volts ele não funciona de jeito nenhum. Eu acho que esse motor veio com algum problema de fábrica, então ele só funciona de 140 volts para cima, até 150 volts ele funciona. Ele veio com algum problema de fábrica, porque não tem jeito esse compressor funcionar em 127. Eu vou botar aqui para vocês verem, ó. 50. Como vocês viram, só disparou quando chegou a 150 volts. Menos do que isso, esse compressor não funciona. Ele tem algum problema de fábrica. Não funciona. Faz uma zoada grande, né? Como eu disse, eu não consigo fazer um ajuste de tensão aqui antes de ligar o compressor, porque eu preciso da carga. E eu preciso fazer o ajuste com a carga que eu vou alimentar. No caso, o meu compressor. Então eu meto ele e faço o ajuste. Vai fazer um pouquinho de barulho, tá? Vou ligar ele de novo. Vocês viram quando a tensão, eu fui baixando a tensão, quando a tensão atingiu 138 volts o compressor morreu, ou seja, ele não funciona com a tensão com menos de 150 volts. É por isso que quando a gente enfia ele na tomada 110 ele não funciona direito. Eu tive que fazer aquele lance, não sei quem acompanha o canal aí, viu que eu tive que fazer aquele lance do capacitor para poder acelerar o motor, porque ele tem um problema de fábrica esse motor. Então vou fazer aqui de novo. Então 150 ele funciona de boa. Aí você pode perguntar, pô, mas será que não vai queimar o motor ligando em 150 volts? A tensão dele é 127, só está com 30 volts a mais. Eu acredito que não, porque esse motor tem algum problema, ele não tá normal. Não tá normal, porque esse motor teria que funcionar em 127 volts, ele não dispara de jeito nenhum em 127 volts, só funciona com 150. Agora dá para fazer o teste, porque tem esse circuito de controle aqui agora que eu fiz. Dá pra ver qual é a tensão de disparo dele. Eu tava tendo um monte de problema com esse compressor, cara, um monte mesmo. E qual é a minha dificuldade? Eu, quando queria levar esse compressor pra rua, eu tinha que levar um transformador de força para converter de 220 para 110, e um transformador é pesado, tava dando mais trabalho. Então agora não, eu fiz isso aqui, ó, bem levinho, ó, quase não esquenta nada. Só como eu fiz uma pintura com ele, aí fui fazer o teste, ele aqueceu um pouquinho, mas segura de boa. Você vê, ó, eu substituí tudo, o transformador de força, por um circuitozinho desse aqui, simples, e eu consigo baixar a tensão 220 da rede, tá vendo? 220 aqui, tá 211 volts, tá vendo? Então eu consigo baixar a tensão da rede de 220 para a tensão que eu desejo para fazer o compressor funcionar. Então dessa forma eu fiz o controle do motor AC de potência. Como eu disse, o triac, como eu mostrei, é para 41 amperes. Eu mostrei na etiqueta dele, vou mostrar de novo. Deixa eu ver se o foco acerta. É para 15 amperes, tá vendo? Amperagem 15 amperes. A amperagem é para 15 amperes, mas como eu disse, quando ele dá partida, ou se acontecer como ele travou e até ele disparar, então a corrente praticamente dobra, vai a 30 amperes. Então se o aqui não suportar, ele vai entrar em curto ou vai abrir. Como ele é para 41 amperes, então ele vai trabalhar de boa. Eu só queria comprovar para vocês o funcionamento do circuito. Eu consigo alimentar um equipamento 110 numa rede AC 220 tranquilamente. Eu tive que trabalhar com a tensão acima do normal,
porque o compressor está com problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um outro teste agora. Eu vou pegar uma furadeira que eu tenho aqui 110 e vou ligar nele aqui em vez do compressor e vou fazer o ajuste para ver se eu consigo fazer ela funcionar em 110. Então eu vou baixar aqui, zerar de novo, eu vou desligar ele. E aí eu vou pegar uma furadeira que eu tenho 110 e vou botar aqui no lugar do compressor para a gente fazer o teste como ele se comporta com a furadeira que puxa bem menos corrente, correto? E aí, pelo menos a gente viu, já comprovou o funcionamento com o compressor, que é 15 amperes, ele alimenta tranquilamente os 15 amperes. E agora eu vou fazer o teste com a furadeira. Bom galera, fazer o teste aqui, ó, em vez do compressor eu vou usar uma furadeira. Deixa eu ver se eu consigo. Vai ser difícil filmar aqui para comprovar que ela é 110. Beleza, 127 volts. Então eu vou deixar ela ali embaixo, tá? Eu vou ligar aqui a tomada 220. Vou ligar o multiteste. Temos 205 volts. Eu vou ligar a furadeira para cair a zero. Vou ligar, apertar. Pronto. Caiu a tensão a zero. A furadeira, você tá dando para ouvir, tá parada, beleza? Deixa eu ligar a vibração. Então, vamos lá. Vou atuar no potenciômetro. Não dá para botar a furadeira toda aqui em cima, tá? Mas eu botei aqui, ó, a tomada da furadeira, os fios que saem do circuito, as duas garras de jacaré e nas outras duas pontas, as garras de jacaré estão na ponta de prova do multiteste. Então, vamos lá. Vou aumentando a tensão gradativamente. Tá ouvindo o barulho da furadeira? Tá 70 volts. Aumenta. (208 volts). Ajustado quando eu ligo a furadeira. Beleza? Então, com esse circuito eu tanto posso controlar uma furadeira. Você vê que com consumo menor, de acordo com a carga, tá vendo? Com consumo menor eu consegui o 127 um pouco mais acima de onde o compressor pede 127, ok? Então, com uma carga menor eu consigo controlar tranquilamente, ligar tranquilamente uma furadeira de 110 volts numa tensão 220. Posso ligar um compressor, posso ligar um chuveiro elétrico, eu posso ligar o que eu quiser com esse circuito, até 41 amperes ou com segurança até 35 amperes. Beleza? Então, só para comprovar o funcionamento, deixa eu só desligar aqui a tomada para não tô afim de tomar porrada, tomar choque não. Deixa eu soltar aqui. Beleza? Então tá aí, pessoal, só para tá provado o funcionamento do circuito. Beleza? Então eu consegui fazer algo para ligar meu compressor diretamente 220 sem uso de transformador. Se esse circuito for útil para vocês, e alguns aqui é do antigo. Então, se esse circuito for útil para vocês para alguma função, vou deixar o circuito para download, assim como eu fiz com o anterior. Vou deixar o circuito, os datasheets e a lista de material necessário para montagem, beleza? Então tá aí, tá pronto o dissipador. Como eu disse a vocês, eu fiz utilizando o que eu aproveitei de fonte de computador. Botei um em cada lado, botei um embaixo, furei, rebitei para fazer a parte para cima. Agora já estou fazendo a caixinha de MDF de 2 mm para botar ali dentro, com as devidas ventilações, e aí fica o circuito protegido contra choques mecânicos, choque elétrico, alguém leva algum choque elétrico, e tá resolvido o meu problema, beleza? Então esse foi mais um circuito da nossa série aqui,
circuitos e montagens. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.